Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gia Espanholo e este é o Expo Taon, o seu podcast da Riber Foods. Claro que você já sabe que aqui nesse espaço a gente recebe grandes nomes do food service, não é mesmo? E hoje estamos recebendo aqui com muita honra Sérgio Molinari, ele que é conselheiro, consultor, pesquisador e palestrante. Bem-vindo, Molinari. Legal, Gia, um prazer estar aqui com você, um prazer participar aqui da Expo River Foods, um evento que está bombando lá fora, impressionante a quantidade de pessoas. Espero que a gente possa trazer algumas discussões boas para todo mundo aqui. Com certeza, até porque a sua trajetória profissional é muito rica, né? Então eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Eu acho que como a grande parte das pessoas desse mercado, ninguém começou sabendo que estava muito dentro desse mercado, né? Aliás, o nome do mercado nem era food service quando, por exemplo, a Riber, com mais de 40 anos, começou nesse mercado e tal. Qual era o nome? Alguns chamavam de mercado institucional, mercado de alimentação fora do lar, grandes consumidores, eram outros nomes, né? Então, originário de empresas que depois viraram o que hoje é o food service da Unilever, por exemplo, ou da Cargill. Tudo isso foi sendo montado à medida que aconteceu o quê, Gil? À medida que o consumo, que era predominantemente feito em casa, começou a ganhar corpo fora de casa. Né? Então, de repente, o que acontece? Depois eu vou fazer o link com a minha carreira. De repente, o que acontece, falando aí de uns 40 anos para cá, de repente as grandes indústrias, especialmente as grandes multinacionais, se deram conta de que o patinho feio, né, um carinha que ainda era pequeno, que era esse tal de alimentação fora do lar, o restaurante, a lanchonete, o fast food, a padaria e tal, começaram a se dar conta de que isso daí era 10% do consumo do brasileiro, 15%, 17%, 19%, e aí falaram, opa, esse mercado, a gente precisa ajudar a organizar esse mercado, organizar o abastecimento desse mercado especialmente, profissionalizar esse mercado, porque ele já é um negócio grande e com potencial de crescer muito. E aí as empresas começaram a se organizar, especialmente as indústrias, e a fomentar a criação de distribuidores. Né? Então, a minha origem profissional e empresarial é nesse contexto. Quando as indústrias de alimentos, especialmente, começaram a se organizar. Então, por exemplo, na década de 90, quando se criou o primeiro comitê de food service do Brasil, dentro da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, na década de 90, para justamente pegar os caras que eram os principais fornecedores desse setor e dar um pouco mais de formato, um pouco mais de contorno, de contexto, e até ajudar a construir os outros elos desse mercado. Então, a minha origem, voltando agora para a tua pergunta, né? A minha origem é a indústria de alimentos, e eu participei muito de toda essa organização das indústrias de alimentos, os comitês, os grupos e etc. A primeira feira do setor, que era uma feira, a BIA Food Service, na época também, estou falando já essas alturas aí para lá de 25 anos de história. Então a gente participou meio que da origem, da estruturação disso, que depois virou um mercado muito mais organizado, com suas nomenclaturas, seus procedimentos, alguns grupos de empresários bem organizados em relação a isso e tal. Então eu vim da indústria de alimentos, eu era o garoto meio mais novo desse mercado, né? Garoto, modo de dizer. Eu era o cara mais novo e muito ligado aos números desse mercado. Então, eu produzia muito das informações, das análises e tal. Então, quando, por exemplo, hoje, eu falo aqui no encontro da Riber, para os seus clientes, eu falo sobre cenários, perspectivas de mercado, na verdade, é um pouco dessa trajetória de entender da onde as coisas vieram, ter participado da construção do entendimento de como o mercado funciona, e aí a gente tenta trazer isso hoje para o consumidor. Então, de uma origem da indústria, depois eu virei prestador de serviço para esse mercado. Então, aí eu criei uma empresa minha, que é a Food Consulting, etc. E aí a gente trabalha produzindo muito da informação, da inteligência de mercado, desse mercado de food, compreendendo indústria, distribuidor, operador e tal. Consultoria, aconselhamento estratégico, palestras, cursos, etc. E uma coisa que a gente curte muito fazer, que são missões internacionais, para conhecer como é que esse mercado funciona em outras realidades que não só o Brasil. Olha, que interessante. E o que você pode citar de exemplos para a gente, né, até para ilustrar isso, desse mercado lá externo? Né? Isso eu acho que tem inúmeras histórias. Eu acho que uma coisa que é muito legal de comentar é que
mercados que têm configurações diferentes. Vou te dar um exemplo claro. O Brasil, ele 95% dos estabelecimentos do Brasil são independentes, ou seja, estabelecimentos que têm 1, 2, 3 donos, mas um só, não é uma rede. Você vai para os Estados Unidos, ele é um mercado em que mais de 1/3 dos estabelecimentos são redes e mais de 65% da grana daquele mercado acontece através das redes. O que isso significa? Que todo o abastecimento desse mercado, por exemplo, quando eu penso em distribuidores como a Riber, no caso dos Estados Unidos, esse cara, antes de tudo, tem que ser um cara que entende muito de como fornecer para redes e não como fornecer para cada indivíduo ou cada estabelecimento individual, como é aqui no Brasil, né? Que o cara tem uma sorveteria, uma padaria, uma lanchonete, uma pizzaria. Então você desenvolve habilidades diferentes que para uma rede, por exemplo, padrão, consistência, você entregar o mesmo mix de produto para dezenas, centenas de lojas, né? As marcas padrão que todas as lojas daquela rede têm que seguir. Às vezes você tem um sistema para capturar o pedido de cada loja, né, que é individual, a cara da rede. No Brasil, a importância de rede é muito diferente. Um distribuidor tem que se preocupar com a ideia de que cada cliente individual é um cliente diferente. Essa é uma habilidade que uma empresa como a nossa tem aqui. Aí a gente pega um aviãozinho, sai dos Estados Unidos e vai para a Europa. Tá. Você chega na Europa, você tem uma configuração ainda diferente, mais parecida com o Brasil. Ele é mais cheio de os caras que têm um restaurante, 1, 2, 3 estabelecimentos, não tem uma rede. Mas lá, por exemplo, você é menos industrializado e você tem um uso mais intensivo de produtos mais frescos, locais, às vezes orgânicos e assim por diante. Então, quando a gente vai para fora e a gente leva todos os anos empresários do setor para lá, o que a gente procura fazer é meio que oxigenar a forma de pensar. Não é nem necessariamente você ir para o exterior para enxergar exatamente, eu vou pegar isso que eu vi num outro país, vou fazer igual no Brasil, ou vou pegar o mesmo fornecedor, ou contratar o mesmo serviço. É você entender a lógica. Então, vou dar um exemplo que eu gosto de citar. Você vai, por exemplo, numa feira grande nos Estados Unidos, como a gente vai todos os anos para uma feira em Chicago, em maio, que é o NRA, na Feira Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos, e aí você vai lá e vê uma fritadeira super automatizada, fritadeira de batata, que ela vai desde reconhecer se está vendendo ou não batata no checkout, para poder extrair com uma determinada quantidade de batata do freezer, ela mesma, sem ninguém, joga a batata para fritar, pega a batata, ela mesma joga para onde você vai depois montar os cestinhos e tal. Lá tudo isso é automatizado. É impressionante. Impressionante, né? Impressionante. Você fala, mas cadê o funcionário? Não tem funcionário. Não só não tem funcionário, como ele tem a inteligência de falar, olha, não está mais vendendo batata lá no checkout, não tem ninguém pedindo batata, para de fritar. Tudo automático. Aí, quando a gente faz uma tradução disso, é isso que eu gosto de estimular o empresário a pensar, quando a gente faz a tradução disso para uma realidade brasileira, eu falo, olha, você não precisa pensar que você vai ter que comprar essa fritadeira, essa solução para fritar batata, que vai te custar 20, 30 mil dólares e você não vai gastar nisso. Você não precisa. Mas você precisa entender a lógica que está por trás disso. A lógica é, primeiro, só frite batata se você está vendendo batata. Né? Só, assim, frite a quantidade de batata proporcional, ou aprenda a interpretar qual está sendo a demanda de batata para fritar batata. Parece óbvio, mas o óbvio é muito difícil. E às vezes, né? quando você vê, exatamente, e às vezes quando você vê, então, isso traduzido para cá tenha um mínimo de informação do que está vendendo para saber o que você tem que produzir, tem alguém que consegue capturar isso que é a demanda e só tirar do freezer e só botar para fritar o que precisa, não frite mais, porque se ficar batata parada muito tempo depois já tendo sido frita, ela vai ficar ruim, vai ficar murcha. Né? É processo, é treinamento, né? Não é comprar o robô. Né? Então, às vezes, você tem que fazer essa decodificação e deixar, às vezes, você usar essa imagem que é o robô, ou que é essa automação enorme, não só para o cara querer comprar a mesma automação aqui, mas para ele entender que ele tem que aprimorar o processo dele, que ele tem que treinar o funcionário dele de uma forma diferente, que ele tem que entender a lógica. Então, eu gosto de dizer que
o empresário, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente precisa fazer traduções para ele. Não é a tradução da língua, do inglês para o português ou do alemão para o português e tal. É a tradução, assim, aqui, o que esse exemplo que a gente vê lá fora diz dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Então, essa é uma das belezas dessas viagens de benchmark que a gente faz. Que bacana. Aliás, os sócios da Riber, né, o Fabiano, o Fábio e o Fabrício, que a gente chama de os meninos. Os meninos, né? Os meninos, é isso. A gente tem a satisfação de contar com eles praticamente todos os anos, pelo menos um deles em todas as missões da gente, justamente com essa preocupação de ir para lá e ver um distribuidor funcionando e falar, o que isso daqui me diz? Você acredita que esse, inclusive, seja o caminho para que o empreendedor, né, tenha sucesso aí no seu trajeto, estar sempre se atualizando? Olha, eu acho que isso que você está falando é quase que uma obviedade. Não o que você está falando, mas é quase óbvio que hoje não existe um empresário que possa ter sucesso sustentável, porque às vezes você tem um acerto, você fala, hoje, isso daqui, o que eu estou fazendo hoje está dando muito certo. Isso não tem nenhuma garantia de que vai continuar dando certo. Por quê? Porque a velocidade está engolindo a gente, né, gente? Assim, a velocidade de transformação, a velocidade da tecnologia. Vou te dar um exemplo concreto no meu negócio. A gente não é um negócio altamente tecnológico, até porque eu coloco muito na minha atuação pessoal, junto com as pessoas do setor, para tentar ajudá-las na gestão, na estratégia e tal. Mas no nosso negócio, e tem muito a ver com análise, tem muito a ver com levantamento de informação, com capacidade de associar uma coisa com a outra para tirar uma conclusão, a inteligência artificial virou a gente de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então, primeiro, eu tenho uma velocidade analítica hoje, assim, sem nenhum exagero, 10 vezes mais rápida do que era antes. 10 vezes mais rápido eu consigo fazer uma interpretação, uma análise. Imagina, vou dar um exemplo. Vou sair do meu negócio, fazer um paralelo e voltar para o meu negócio só para fazer esse gancho. Eu fiz alguns exames médicos ontem. Com a velocidade toda de processamento, 90% dos resultados saíram já hoje de manhã. Eu estava no aeroporto, peguei os PDFs, baixei os PDFs dos resultados, joguei para a ferramenta que eu uso de inteligência artificial, escrevi 6, 7 parágrafos para criar um bom contexto. E olha, eu tenho consultas com meus médicos na semana que vem, eu vou dar um show neles. Já tem o diagnóstico. Eu vou chegar ali e falar, cara, me fala o que tem melhor do que isso que eu já concluí aqui, porque, olha, 90% do que você vai me falar, eu acho que eu já sei. Ou semana passada, um cliente meu no Rio de Janeiro, também uma distribuidora muito querida, Arco Foods, falou, olha, a gente está com uma situação ligada aqui ao mercado de água mineral. Eu olhei para eles e falei, o que vocês sabem sobre água mineral, além de vocês beberem água mineral e venderem água mineral? Não entendi nada. Eu tenho que ver qual é a vazão da fonte, qual é o molde de PET da garrafa. Em 20 minutos, sem nenhum exagero, a gente tinha um dossiê de 20 páginas absurdamente legais do que é o mercado de água, o que você tem que se preocupar nesse mercado, como é que é produzir, como é que é envasar, como é que é distribuir, como você precifica, as questões tributárias. Uma coisa que assustador, é assustador. Né? É assustador. E aí eu posso pegar o susto, eu posso fazer várias coisas com o susto. Transformar isso em negócio, né? Em crescimento. Isso. Pode ser transformar em negócio, em crescimento. Pode ser usar isso como um estímulo, né? Como um motor, uma provocação para mim mesmo. Que é o que eu acho, voltando para a tua pergunta outra vez, que é o que eu acho que esses empresários, vários deles fazem, que é, eu vou me provocar, eu vou me incomodar. Eu gosto de pensar que quando o cara vai para uma missão internacional, como vai com a gente, quando 3, 4 mil pessoas que estão aqui, entre hoje e amanhã, na Expo Riber Foods, esses caras saíram, alguns saíram 5 da manhã, 4 da manhã para estar aqui, vão passar o dia inteiro, né, bolha no pé, né, comer feito uns malucos, mas eles não estão aqui para se divertir. Também é legal, também é divertido, mas não é por isso. É porque eles falam, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que conhecer uma novidade, eu tenho que conhecer aquele fornecedor ou aquela marca que eu uso no meu dia a dia, que eu nunca vi o cara na minha frente. Eu quero ver o que eles estão falando na sala que tem as palestras. Esses caras, eles estão se provocando, eles estão se incomodando e falando, eu não posso
deitar em berço esplêndido com aquilo que eu já sei, ou aquilo que está dando certo, ou deu até hoje, porque isso não é garantia de amanhã. Então, eu acho que esse espírito curioso é absurdamente fundamental no empresário de hoje. Eu não consigo imaginar que você vai ter sucesso daqui a 2 ou 3 anos fazendo a mesma coisa de hoje. No mínimo, você tem que se questionar. Tem que se reinventar sempre, né? Em todas as áreas, né? Na verdade. Sem dúvida. Todas sem as dúvida. áreas. Agora, Molinari, essa questão de novas tecnologias, de inteligência artificial, é até um pouco polêmica, né? Porque tem um segmento aí que acredita que a IA, por exemplo, vai substituir o ser humano, né? Qual a análise que você faz em relação a isso no mercado de food service? Olha, eu acho que a minha resposta não é sobre food service, eu acho que é geral. É geral. É geral. Eu acho que o mundo profissional empresarial não vai se dividir entre IA e humanos. Né? Inteligência natural ou inteligência humana e inteligência artificial. Eu acho que ela é uma mescla. Ela é o quê? Ela vai se dividir entre as pessoas que conseguiram incorporar, assimilar, conviver bem com a inteligência artificial e as que não. Então você percebe que é diferente. Eu não vejo uma substituição. Eu vejo que quem usar isso como seu aliado, como uma ferramenta, ou atuar com a inteligência, tem uma possibilidade infinita pela frente. As profissões, os negócios, a atuação profissional da gente, ela está se reconfigurando. Então eu falo, eu tenho um certo orgulho de ser tido como uma das pessoas que mais entende do mercado de food service no Brasil. Eu gosto de pensar assim, mas é que as pessoas falam isso, então eu acredito porque é conveniente. Ah, com certeza feliz. Tem que acreditar. Mas, vê bem, se eu não me desafiar para que eu incorpore essas coisas na minha vida e para que eu seja um motor de transformação dos meus clientes, eu morro. Você entende? Com certeza. Eu mesmo vou ficar obsoleto e eu mesmo vou deixar de produzir valor para os meus clientes. Por exemplo, os meus clientes hoje, se eu não for alguém que ajude a empurrar esses caras, né? E aí eu estou falando dos donos, estou falando do nível de direção, de nível de gerência, nível de supervisão, o que for, operação de loja. Se eu não for um propulsor desse incômodo para que eles incorporem, por exemplo, a IA no negócio deles, eu não estou cumprindo o meu papel. Eu vou ficar obsoleto e eu vou empurrar meus clientes e meus amigos para a obsolescência. Então, eu acho que a discussão, eu acho que essa é uma discussão perigosa de achar que a IA elimina o trabalho, né, ou elimina as pessoas. Eu acho que a IA ela vai fazer parte da solução junto com as pessoas. Então, as pessoas têm que incorporar. Eu tomo a liberdade de dizer que ao longo dos últimos 40 anos, eu acho que teve 2 transformações absurdas no mundo. Né? Uma delas foi o celular. Sim. O celular. Porque tudo hoje, né, você pode abrir mão de quase tudo que você utiliza no teu dia a dia, exceto o celular. Faz essa reflexão, você vai falar, o que dá para eu usar diferente ou abrir mão do que eu tenho hoje? Não tem Provavelmente jeito. A coisa mais difícil de se abrir mão é o celular hoje. Se transformou um terceiro braço. É uma extensão da gente, braço, né? É uma extensão. Então, além do celular, que vem ao longo dos últimos 30 anos fazendo essa revolução, a IA é a próxima... não, já é atual, né? Eu acho que ela é a fronteira com a qual a gente tem que conviver. A gente gosta até do tema de geopolítica, que estuda bastante sobre isso. E hoje, se você falar o seguinte, a grande disputa dos próximos 10 anos, né? Tem muita gente falando, poxa, a gente está indo para uma situação aí de uma potencial terceira guerra mundial, blá, blá, blá. Eu sou do grupo que pensa que a grande disputa para os próximos 10 anos ela está muito mais no campo da tecnologia, da inteligência artificial e da rede social e etc., do que do conflito bélico. Né? Então, eu acho que conselho nunca é ruim, né? Ele pode até não usar, mas conselho nunca é ruim. Eu acho que o meu conselho é todos nós temos que nos obrigar a entender um pouquinho disso, a incorporar gradativamente isso um pouco na vida, porque isso vai ter que fazer parte da vida da gente para que a gente tenha função. E aí, quem não conseguir dar nenhum passo nesse sentido, eu não gosto de ser
catastrofista, mas eu acho que essa pessoa pode estar fora do mercado de trabalho ou pode estar inviável empresarialmente por não ter dado um passo nesse sentido. Num curto espaço de tempo, inclusive, não é mesmo? Eu acho que num curto espaço de tempo, eu só gosto de tentar não provocar pânico, né? Então, as coisas aparecem numa velocidade que não significa que necessariamente eu tenha que andar na mesma velocidade da inovação, né? Então, se eu quiser estar atualizado, para e passo com tudo que está acontecendo na tecnologia, né, eu vou pirar. Ao invés de incorporar isso no meu dia a dia, eu vou enlouquecer. Então, o que eu entendo é, cada um acho que tem que se obrigar a ir nessa direção. Se a velocidade eu vou incorporar o mais moderno que existe hoje, né, eu acho que não é viável. O que eu não posso ficar é pegar essa fala do tipo, é tanta novidade, é tanta transformação que eu não sei por onde começar, então não vou fazer nada. Isso não dá. Não pode paralisar, pode paralisar, né? Não pode paralisar. Não pode paralisar. Agora, Molinari, na sua opinião, quais os fatores, né, os motivos aí que levam esse mercado de food service a estar em franco crescimento? Então, a gente trabalha, eu acho que nesse sentido eu tenho convicção de que a gente talvez seja quem tem mais informação estruturada da evolução desse mercado no Brasil nos últimos 30 anos. O franco crescimento, eu diria que ele foi uma coisa até 10 anos atrás, eu vou te explicar, e é uma outra coisa hoje. Há 10 anos atrás, o franco crescimento era taxa de crescimento acelerada. O mercado crescia de uma forma vigorosa. Então, a economia do Brasil crescia 3% ao ano, 2% ao ano, o food service crescia 5, 6, 7, 8% ao ano, fora inflação, crescimento real. Então, a gente teve uma etapa que foi até 2014, quando a gente teve a crise econômica do governo da Dilma, 2015, 2016, quebrou esse momento. Mas até 2014, o mercado crescia muito aceleradamente. Então, esse crescimento vertiginoso do qual a gente está falando, ele era a característica do mercado até 2014. Depois de passar dessa crise de 15, 16, o mercado começa a retomar, aí vem pandemia, buraco, recuperação. O que acontece hoje? Hoje o mercado não é mais, e não tem razão para imaginar que ele vai ser um mercado de crescimento acelerado. Mas ele é um mercado, o novo momento do mercado é de um mercado assim, estável, um mercado seguro. Em que sentido? Esse mercado tem que acontecer uma catástrofe muito grande para ele cair e tem que acontecer alguma coisa inesperadamente boa para ele crescer muito. Então, como é que o empresário hoje deveria enxergar esse mercado? Diferente do passado, quando ele era ainda um adolescente, um adolescente com aquelas dores de crescimento e tal. Hoje é o seguinte, hoje eu não preciso mais saber muito, o mercado vai crescer 10 ou 15%. Não, o mercado vai crescer 2 ou 3%. Sabe o que isso significa para o empresário? Não tenha muita dúvida se o mercado vai existir ou não, porque ele vai existir, vai ter um crescimento razoável, mas ele é seguro, ele existe. Foco teu como empresário sabendo que o mercado vai existir, que você pode apostar porque ele não vai cair amanhã, ele não vai deixar de existir, ele não vai ficar metade do tamanho que ele já é um adulto, faça a tua lição de casa. Que é o quê? Por que cliente? Quem é o teu cliente? Então defina o teu público-alvo, o que esse cara quer, o que motiva esse cara a consumir, o que ele considera uma boa experiência de consumo, o que é um valor justo para ele. Né? Faça a tua lição de casa, entrega as coisas que ele pede. Né? Porque se você fizer isso, o mercado é suficientemente seguro, tem crescimento, pequeno, mas tem crescimento, dificilmente ele vai cair. Como é que você, individualmente, cada um dos caras que joga nesse mercado, cada restaurante, cada padaria, cada sorveteria, cada distribuidora, como é que você prospera? É você se destacando. Então aí, a gente está numa etapa, né? Eu até usei uma analogia na palestra que eu fiz agora há pouco, falando, a gente viveu um mercado até uns 10 anos atrás, que era como se você estivesse no mar, num barco à vela, aí você issa a tua vela, tem vento, o vento vai te levar. É só você
direcionar a vela, mas você vai navegar numa velocidade legal. O mercado hoje, ele é o mesmo barco, né? Você abre a vela, o vento é fraquinho, não vai. Vai devagarzinho. Aí você pega e tem que ligar o motor de popa. Aí ele começa a te empurrar. Ah, não tem motor, vai no remo. Então você vai, é o teu esforço que vai te levar à frente. Então, eu gosto mais de pensar dessa forma, porque a gente viveu uma etapa, muitos dos empresários estavam com a gente agora há pouco, viveram também essa etapa mais antiga, em que a inflação por um lado e um crescimento acelerado do mercado do outro, ele encobria muitas incompetências tuas no negócio. Ele te dava a chance de errar, mas como o mercado estava crescendo e tinha uma inflação grande, né, que ocultava um pouco a tua eficiência, você podia, assim, você não enxergava direito. Agora não. Agora é o seguinte, o mercado é visível, o crescimento dele é discreto, a inflação é alta de um ponto de vista geral, mas não é a inflação que a gente já viveu enormemente maior antes. Então hoje é o seguinte, ou você é competente, ou você faz sentido para o consumidor, ou você vai estar fora do jogo. Simples assim. Então é o seguinte, você enxerga aquilo no que você tem que mexer no teu negócio, você enxerga mais claramente. Você não tem esse monte de cortina de fumaça, ou de mercado crescendo muito, te empurrando, mesmo sendo incompetente, ou uma inflação grande que não te deixava saber se você estava crescendo de verdade, ou era uma miopia inflacionária e tal. Então, eu acho que é mais maduro pensar no mercado como ele é hoje. Desafiador? É, mas é mais maduro. Que aula, né, gente? Olha que aula. Não. Dava para ficar conversando com você que horas e horas. Pessoal, aprendendo um pouco. Eu não tenho tempo, pode continuar. Molinari, mas me fala uma coisa então. Quais conselhos, assim, 3 conselhos, por exemplo, que você daria para quem quer empreender nesse mercado ou está empreendendo, né? E quer se manter aí nesse mercado, quer ter crescimento, quer ter um sucesso? Eu acho que vou falar alguma coisa mais, talvez um pouco mais da prática, falar uma coisa um pouco mais estratégica. Primeiro ponto é o seguinte, o consumidor do Brasil, ele já é mais maduro, mais exigente, e ele compara mais do que antes. Então, é o seguinte, hoje, você ter só uma boa comida, ou só um bom ambiente, ou só um atendimento legal, ou ter só uma comunicação legal nas redes sociais, etc., não basta. Então, acho que você tem que ter hoje uma capacidade, né, de responder uma pergunta para mim, que é uma pergunta muito estratégica. Ela parece simples, mas a única coisa que ela não é simples. Pergunta o seguinte, o que eu faço, ou a experiência que eu entrego para o meu cliente, pelo preço que eu cobro, vale a pena? Só isso. Mas não adianta você responder isso para você mesmo, né? Porque às vezes a gente responde isso para o nosso ego. Sim. Eu tenho que responder isso entendendo no meu consumidor, o que tem valor para ele. Uma resposta sincera. Uma resposta sincera e colocar um pouco de energia e pesquisar um pouco sobre isso, né? Porque o consumidor está muito exigente, ele está comparando muito as coisas. Então, se ele fala, olha, o que você me cobra por 50, o que você me entrega por R$50, qualquer valor, R$100, 20, 200, é legal, vale a pena. Eu gosto, é justo, você vai ter êxito. E não é uma coisa muito concreta, é um bando de coisas, né? Essa experiência na cabeça do consumidor é um bando de coisas. Por exemplo, ambiente é um termo crítico no estabelecimento. Se eu vou para um atendimento presencial, quando você vai até o estabelecimento fazer uma refeição, ambiente é muito importante. Como se eu vou para o delivery, eu vou pedir comida, tempo de entrega é o mais importante, né? Então, se você entrega, você tem que colocar uma energia e responder se aquilo que você está entregando para o teu consumidor, pelo preço que você está entregando, se aquilo para ele reconhece valor. Se ele reconhece como justo, como legal e tal. Eu acho que essa é uma lição de casa que ele tem que fazer. Uma outra coisa que eu gosto de dizer é, até para tirar um pouco foco daquilo que às vezes a mídia, a consultoria, o especialista, a revista falam, porque às vezes é um pouco de espuma. Por exemplo, geração Z. Todo mundo fala de geração Z, né?
É uma mentira que é importante, que é fundamental entender esse consumidor, essa pessoa de geração Z? Claro que é importante. Até porque ela é diferente dos públicos anteriores, né? dos clusters, dos segmentos anteriores. É vital? É. Agora, olha a pirâmide de faixas etárias do Brasil de 20 anos para cá. Ela está transformando. Se a pirâmide do Brasil era muito jovem há 20 ou 30 anos atrás, ela está cada vez menos jovem, cada vez mais madura. Sim. Todo mundo fala do consumidor de geração Z, é pura verdade que eu tenho que entender esse cara, até porque daqui a 15 anos, quem é o cara da geração Z? É o adulto, com 2, 3, 4, 5 vezes mais poder aquisitivo do que hoje. Ele é uma parte do futuro, mas hoje a pirâmide do Brasil ela é cada vez maior no meio. O cara adulto, maduro, com muito mais poder aquisitivo. E todo mundo está olhando para o seu negócio por conta de que só se fala de uma das gerações e está querendo falar, bom, como é que eu me adapto para o cara da geração Z? Tudo bem, faz parte da tua lição de casa, mas a maior parte do mercado hoje e a maior parte da grana é cada vez maior nesse público médio. Então, tome cuidado para não ficar só indo na onda daquilo que se fala, né? Porque não é bem assim. Eu acho que o meu último comentário, que foi inclusive o último tópico da minha palestra aqui, Gi, é o seguinte: eu gosto de pegar as pessoas e falar assim, ó, você usa Uber? Você usa iFood? Você usa Kayak? Você usa Instagram? Você usa YouTube? Você compra pela Amazon? Você usa o Mercado Livre? Blá, 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 blá. Tá. Por quê? O que isso te traz de benefício? O cara fala, é mais conveniente, mais rápido, mais tem mais informação, é mais seguro, é disponível, porque é 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque chega mais rápido, né? Porque eu personalizo mais. Começa a listar isso tudo. Qual é a minha provocação para terminar essa fala? O consumidor ele não busca isso só quando ele está chamando o carro pelo Uber, comprando a passagem pelo Kayak, pedindo a pizza pelo iFood ou, sei lá, vendo um conteúdo pelo YouTube. Ele está incorporando isso tudo na forma dele viver. Para que eu estou dizendo isso tudo? A hora que ele vai no teu restaurante, ele quer mais conveniência, ele quer mais velocidade, quer mais informação, mais disponibilidade, mais personalização, mais tudo isso. A cabeça dele está funcionando dessa forma. E sendo assim, mesmo eu estando no ramo de alimentação, eu tenho que checar, eu até estimulo, faça um checklist. Se o teu negócio hoje é mais conveniente, mais rápido, mais informativo, mais seguro, mais fácil, mais customizável, etc., do que era 5 anos atrás. Então, às vezes eu estou falando, cara, mas eu estou no ramo de alimentos. Não, você está no ramo de como as pessoas vivem, né? As pessoas vivem com essas necessidades de benefício cada vez mais à flor da pele, que não está sendo construído pela alimentação, está sendo construído pela tecnologia e pelo digital. Já passou a fase de apenas fazer uma comida gostosa. Ou seja, a gente entrevistar, dar entrevista, dar uma consultoria, apresentar um evento, etc., também eu tenho que ser, nossos negócios, sim. A gente tem que ser mais conveniente, mais rápido, mais eficiente, tem que ser mais informativo. Né? Você, por exemplo, consegue se preparar mais para uma entrevista como essa hoje do que há 5 anos atrás. Se não, tem alguma coisa errada, concorda? Com certeza. Né? Hoje a gente tem todos os meios disponíveis aqui, né? Na palma da mão. A gente está aqui conversando, vocês não podem não estar vendo, mas ela de tempos em tempos olha para o celular, até porque tem uma lição de casa que já está feita. Sim. Que hoje é muito mais viável de fazer do que 5 anos atrás. Com certeza, com certeza. Agora, Molinari, para a gente finalizar o nosso podcast, já quero deixar o convite aí para você voltar muitas e muitas vezes. Né? Depende mais do convite do que de ouvir. Então, o convite já está feito, tá? Fechado. A gente vai combinar, o pessoal da Riber Foods vai combinar com você. Mas antes de finalizar... Vamos montar uma série. Vamos. Topado, então. Antes de nós finalizarmos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, que a Riber Foods vem desenvolvendo com seus clientes, com seus parceiros, né, e a importância dele. Eu acho que assim, quando a gente está aqui na Expo Riber Foods, para mim, de alguma forma é um exemplo muito concreto de que iniciativas vencedoras como é a da Riber, tem uma coisa muito bonita dentro desse ramo, né? Que alguns outros ramos também existem, mas nesse ramo é particularmente bonito, que é
A grande parte dessas quase 4.000 pessoas que vão passar por aqui esses 2 dias, a pessoa, ela não é só um funcionário, não é só um profissional, um empresário. Na verdade, por trás disso, você tem milhares de famílias, né, onde a pessoa que está aqui, né, o empresário, o profissional, ele vive disso e ele gera emprego para outras pessoas que têm outras famílias que também vivem disso. Você percebe até pela abertura do evento, né, o seu Amâncio, né, dando as palavras dele, fazendo questão de estar lá, agradecendo todo mundo. Isso daqui tem esse fornecimento de ingredientes, de matérias-primas, de embalagens, etc., tem na sua essência abastecer a vida de muita gente, viabilizar a família, assim, milhares de famílias. Por mais que isso não esteja escrito num catálogo de produto, a forma de se relacionar, a proximidade da equipe de vendas com seus clientes, né? Aquele negócio de fazer questão de entender um pouquinho mais qual é a necessidade do cliente, qual é a situação específica de cada um deles, para poder orientar o cara melhor, para poder facilitar o negócio dele, é viabilizar famílias, né? É viabilizar um negócio que tem muito a ver com as pessoas. Então, essa pessoalidade, acho que essa intimidade que a Riber construiu, né, já quase meio século já, né, que ela que está no DNA, né, da família, né, Trombella, com sua equipe, com os clientes, etc. E quando ela faz uma feira como essa, você vê muitas pessoas que estão se relacionando aqui. Não é só que elas estão comendo e vendo ingredientes, né? Então, eu acho que isso tem na essência da Riber, ela está falando ela se relaciona com o mercado onde as pessoas são a essência do mercado. A pessoa, porque o empresário é uma família, porque ele alimenta outras famílias, e etc. E eu acho que a Riber sempre conseguiu traduzir isso na forma de vender, na forma de prestar serviço, na forma de prestar uma assistência técnica, na forma de atrair um cliente para vir aqui, para conhecer as coisas deles que acontecem e estão em evidência aqui na feira. E a mesma coisa em relação aos próprios fornecedores, né? Aqui a gente tem muitos fornecedores aqui, são fornecedores há décadas, né? Às vezes já está na outra geração, já é o filho, ou é o 15º executivo, mas os vínculos são muito fortes. Então a gente tem um mercado de relacionamento, um mercado de vínculo, e eu acho que a Riber é no Brasil uma das empresas que melhor emblema esse entendimento de que por trás de fornecer produto, embalagem, produto de limpeza, ou seja lá o que for, você na verdade está alimentando negócios que são negócios que produzem bem-estar para pessoas, para famílias. Eu acho que essa é uma das belezas do negócio. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Uma honra estar por aqui. Até me emociona um pouco. Ah, que lindo. Obrigado. Gostei disso. Obrigado. Obrigada. É uma honra ter você aqui, viu? Digo porque mesmo. Esses minutinhos aqui de bate-papo foi um ensinamento gigante, assim. Eu tenho certeza que quem nos assiste também está lisonjeado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, obrigado. E assim, com toda essa emoção, né, a gente termina mais um episódio do seu Expo Taon. Hoje recebendo Sérgio Molinari, conceituadíssimo, né, muito sábio nessa área. Muito obrigada mais uma vez. Fechado. E assim nós finalizamos esse episódio, mas logo mais tem episódio novo. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.